bem-vindo a mais um episódio da terceira temporada do M3BS Talks Unidas, o podcast oficial do nosso 27º Congresso Internacional Unidas, que esse ano está sendo realizado na belíssima Florianópolis, em Santa Catarina, e tem como tema inovação impulsionando o propósito das autogestões. E esse tema não poderia estar mais adequado à entrevista que a gente vai fazer agora com a Lídice Tiengo, que é especialista em IA generativa na Brainy. Lídice, seja muito bem-vinda. E eu queria que você contasse um pouquinho, você é uma das nossas palestrantes, eu queria que você contasse um pouco, só para a gente abrir aqui, o que é a IA generativa e como ela vai transformar todos os setores, é claro, mas também as autogestões e a saúde suplementar como um todo. Então, a IA generativa, ela, primeiro, nada mais é do que uma grande estatística e números trabalhando juntos. Eu sou matemática por formação e eu gosto de falar dessa forma porque as pessoas já sabem que é algo, né, que a gente já utiliza aí por séculos. Né, é todo esse conhecimento, é toda essa junção. A grande diferença é que hoje nós temos capacidade computacional para tal. E qual é a grande diferença, digamos, da IA normal para a IA generativa que nós tivemos aí o boom? Ela cria coisas novas. Tá? Então, ela cria vídeos, ela cria conteúdo, ela interage. Né? Então, o ChatGPT pode ser o seu melhor amigo, se você desejar. Exatamente. Né? Porque tem justamente esse poder. Tá? E com isso, qual que é o grande X para as empresas? Principalmente criação de agentes. Ou seja, criação ali de simulação de pessoas que podem fazer atividades triviais do dia a dia. Sim. Sabe? Então, atividades semelhantes ali a de um analista, por exemplo. Tá? Eu acho que o grande ganho em massa para as empresas seria essa criação de agentes. Bacana, mas puxando agora para um pouco mais, que é o tema da saúde, a gente sabe que você vai estar aqui com a gente falando sobre os desafios, né, que a gente tem quando a gente traz a IA e a IA generativa para dentro de empresas que estão aí tratando de dados sensíveis, a gente está falando de perfil, Big Data, dados sensíveis, perfil populacional já são conceitos que são trabalhados dentro das operadoras de autogestão e da saúde suplementar como um todo. Mas quando a gente coloca este novo elemento, que é essa inteligência artificial, que é capaz de criar coisas, quais são os desafios que a gente tem do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de relacionamento com as pessoas que no final das contas estão sendo cuidadas por essas empresas. Sim. Então eu queria que você contasse um pouquinho aqui de como vai ser a sua palestra. Tá, a minha palestra vai falar sobre ética e governança de IA na área da saúde. Tá, vou fazer ali um puxadinho também para a IA generativa, onde basicamente a gente fala muito sobre regulações e leis. Tá? Aí o pessoal fala assim, mas aqui no Brasil a IA ela não é regulada. Calma lá. Calma lá. A gente tem uma lei chamada Lei para a Regulação das IAs, mas a gente tem diversos instrumentos jurídicos que devem colocar alguma ordem nesse caos, né? Exato. Eu sou matemática e eu até brinco assim, gente, daqui a pouco eu vou pegar minha OAB. Porque a quantidade de leis e de pesquisas que eu tive que fazer, sabe? Agora em dezembro eu vou fazer 1 ano que eu peguei o meu primeiro projeto de IA generativa. Então o cuidado é muito grande. O que acontece? Você não tem uma lei específica, nós temos a PL, né, que está em tramitação, mas nós temos uma lei europeia, por exemplo, a IA Act, né, que o texto ele foi assinado, aqui o texto final, dia 26 de janeiro, se eu não me engano, desse ano, ok? E que influencia muito essa PL que está sendo discutida. Da mesma forma que nós tivemos a GDPR, que influenciou a LGPD, né? A AI Act, ela também está influenciando. No geral, as leis brasileiras, elas se inspiram muito na legislação europeia, né? Exatamente. Mas fora isso, nos meus estudos, eu descobri que nós temos mais de 20 leis e regulações brasileiras que já afetam a IA. Tá? Nós temos desde o Código Penal da década de 40. Caramba! Nós temos a Lei da Informática de 84. Então, são coisas que não são necessariamente novas. Nós temos... Mas que
por códigos ou artigos específicos acabam tendo impacto dentro do uso da IA generativa e das IAs como um todo. Exatamente, exatamente. E quando você fala, né, de seguradoras, eu ia falar insurance, eu estava conversando com um rapaz ali, colocando meu inglês em prática. Mas quando você fala de seguradoras, você ainda tem as próprias regulações da área de seguros, Sim. você tem da ANS, Sim. tá? E quando você fala de IA generativa, você está falando do quê? De inovação. É diretamente relacionada. E inovação, nós ainda temos diretrizes específicas para inovação. Então, são muitas vertentes, né? Sim. E o que eu venho acompanhando, né? Eu tenho 3 anos de experiência de IA e agora eu vou fazer 1 ano de IA generativa, né? Nesse último ano, o que eu percebi? A necessidade extrema de você fazer uma governança da IA. Ok? Era algo assim que eu, enfim, já imaginava, já trabalhava, mas esse último ano ficou ainda mais evidente. Ok? E me explica um pouquinho, quando você está falando de governança, é estruturar padrões, me conta um pouquinho como é que se faz governança especificamente aplicada a IA. Tá. Quando você fala especificamente de IA, você tem a arquitetura, tá? Quando eu falo aqui arquitetura sistêmica, específica para a IA. Tá? A IA hoje, ela consome muito, digamos, a memória dos computadores. Tá. Tanto que, recentemente, agora, se eu não me engano, a Google comprou uma fazenda de energia solar. Por quê? É um processamento muito alto. Sim. Você tem um gasto ali energético muito alto. Por que você tem um gasto energético muito alto? Porque você tem um gasto de computadores. Sim. Muito alto. Então, esse é o primeiro questão. Antes você trabalhava com um tipo de memória e armazenamento e agora nós estamos trabalhando com outro. Não vou entrar aqui em termos técnicos. Claro, nem faz sentido. Né, mas só para vocês entenderem. Então, já começa ali para a questão de arquitetura. Tá? Segurança, dados sensíveis, são questões que continuam sendo pertinentes. Sim. Aqui na IA. Tá? Mas tem uma questão também muito forte de como que você vai desenvolver esses modelos, tá? De como que você vai armazenar, de como que você vai aprimorar, e como é tudo muito novo, eu me deparo com situações assim que eu não tenho nenhum colega que se deparou no momento de aplicação de uma IA generativa. Você tem que ter uma resposta muito grande. E um cuidado e uma responsabilidade ética muito grande. E uma responsabilidade ética muito grande. E você encontra também uma questão das pessoas, os termos básicos, as definições básicas, muita gente ainda não sabe. E até mesmo eu estou aprendendo diariamente. Então você tem uma questão de... Eu vou fazer uma comparação com quando eu comecei a trabalhar com redes sociais há 12 anos atrás. Não existia nada, a gente meio que ia criando as regras e os processos porque era algo que não existia. Só que a gente não estava lidando com questões ultrassensíveis como IA generativa, olhando para uma base de dados de saúde. Então eu fico imaginando assim, o quão desafiador é criar esses parâmetros do que é ético e do que não é, né? Sim, então você trabalha no nível de literacy mesmo, de alfabetização das pessoas. Eu já tive projetos meus que eu estava com médicos, enfermeiros, advogados, e cada profissão tem uma linguagem normal, tá? E nesse momento que eu estava com esses profissionais diversos, tá? O trabalho de comunicação e de tradução dos termos era extremamente necessário, de um entendimento. A PL brasileira, por exemplo, ela traz ali, um dos objetivos é a definição de IA. O que é IA? O que é IA? Porque se você jogar, né, cada estudo, sabe, cada local que você vai pesquisar tem uma definição um pouco diferente. É semelhante? mas é diferente. Então, como que eu vou regular algo que a própria definição... Ela muito... ainda não está definida. Sabe, depende ali do que, onde é aplicado. Sim. Tá? Então, acredito eu, tá, de acordo com a minha experiência, muito focado no último ano, que o grande desafio, você fazer a governança, é justamente você colocar todos essas caixinhas para conversarem. Sei. E deixa eu te fazer uma pergunta, da sua experiência e da sua vivência... você acredita que é necessário uma legislação geral de país
para definir princípios de governança nos moldes que a gente está sendo discutido, ou você acha que essa legislação vai ter que ser muito dinâmica para acompanhar? O que você vê em termos de grandes questões aí para um uso ético e correto da IA generativa? Tá, eu percebo que sim, é necessário, eu sou a favor, tá? Mas muita coisa já existe, tá? E o grande detalhe aqui é como você não vai bloquear a inovação. E quando você bloqueia a inovação, nós estamos falando de crescimento econômico de um país, de uma nação. Então, a IA generativa, ela está diretamente ligada ao desenvolvimento econômico de uma nação. Sim. Tá? Então, como que o Brasil vai fazer essa regulação de forma que ele ainda continue competitivo visto as outras nações? Nós temos Estados Unidos, nós temos China, nós temos Índia, também vindo muito com essa questão da IA. Então, é só a gente tomar esse cuidado, porque senão a gente fica para trás, né? Simples assim. A legislação ela não pode matar, né? Ela tem não pode que matar. Organizar o caminho para ele ser um caminho ético, correto e fácil de ser entendido por todos, mas Sim. que não impeça que o caminho seja percorrido, né? Exato. Perfeito. Exato. E agora, para fechar, eu queria que você falasse aqui o que você acha que vai acontecer em termos de uso da IA generativa nas grandes empresas, no ecossistema de saúde em 2025. Em 2025, acredito eu que vai vir com tudo essa questão de agentes, criação de agentes, seja de chatbot, seja gestão de conhecimento, ali relacionados aos segurados ou às áreas internas, tá, da companhia. Então, isso é evidente, vai vir com tudo, tá? Acredito eu que as pessoas, as empresas vão começar a se arriscar. Empresas se arriscando é um desafio. A gente sabe que, no geral, as empresas tendem a ser um pouco mais conservadoras. Sim, né? mas meio que impulsionado pela necessidade. Impulsionado pela necessidade, impulsionado também porque algumas já se arriscaram agora em 2023. Então, você não está partindo totalmente do zero. Você já tem alguns casos de uso para você saber, digamos, os riscos e oportunidades. Perfeito. Bom, agora para finalizar mesmo de verdade, o papo tá ótimo, né? Mas eu queria que eu vi que você pegou o livro, né? Peguei. O Aprimoramento do Ecossistema de Saúde Brasileiro. É um livro que foi publicado pelo M3BS, que patrocina este podcast desde a primeira edição, que foi aqui em Florianópolis também há 2 anos. Sim. E eu queria saber o que você está achando do livro, porque eu vi que você já está lendo, né? Já. Peguei esse livro ontem à noite. Ontem à noite eu falei assim, tô aqui em Florianópolis. O meu livro, né? Já tá de noite, antes de dormir eu vou folhear. Comecei a folhear e vi alguns assuntos aqui interessantes, né? Alguns tópicos interessantes que eu acabei marcando. Então, orquestradores de informação, né, foi algo que me interessou bastante. Benefícios regulatórios na governança, que é um assunto que eu acabei de comentar contigo. Né? E o livro aqui, por exemplo, fala de um estudo da ANS demonstrando a importância da governança corporativa. Estamos falando, tudo bem, de governança de IA, Sim. Né? Mas se é uma empresa que já tem uma cultura de governança corporativa, é mais fácil você pegar isso e aplicar para o uso da IA, né? O caminho a ser percorrido é mais curto, né? Exatamente, exatamente. Eu percebo assim, já trabalhei com algumas empresas francesas, espanholas, americanas, né? E o brasileiro, ele tem uma qualidade muito grande que ele é acelerado. Isso é muito bom. Mas talvez para a IA generativa isso seja ruim, porque a gente precisa de um pouquinho mais de planejamento, um pouquinho mais de cautela e governança. Olha, Lindice, muito obrigada. O papo com você foi excelente. Por favor, volte sempre ao nosso podcast. Acho Muito que obrigada. tenho certeza que esse assunto é um assunto que vai render em muitos congressos, não só esse em que a gente está discutindo a inovação. Sim. Muito obrigada pelo seu tempo, viu? Obrigada, gente. Até mais. E eu agradeço a você também que está aqui acompanhando a 3ª temporada do M3BS Talks Unidas, o podcast oficial do 27º Congresso Internacional Unidas, direto de Florianópolis. Até o próximo vídeo.